ela fala que ela tem uma veia empreendedora, ela é um corpo empreendedor, não é uma veia empreendedora, né? Ela não precisa de parceiros, ela é o parceiro, ela tem um escritório de contabilidade, e aí o cliente dela precisa de uma administração de condomínio, ela vai lá e abre a administração de condomínio. Aí o cliente dela precisa de Investidor? De um investidor de medicina ocupacional, o que ela faz? Ela abre uma empresa de medicina ocupacional. Isso, eu quero até dar um recado no meio aqui para a galera, porque o mercado contábil hoje, ele passa por uma transformação gigantesca. Aí o cara tá assistindo e ele fala assim, ai, eu quero ser consultivo, eu quero ter meu escritório de contabilidade, eu vou fazer o BPO financeiro das empresas. Enquanto o pessoal está pensando em fazer BPO financeiro, gestão financeira, você já está lá na frente trabalhando com medicina ocupacional, com administração de condomínio, se precisar de advogados, você tem tudo ali dentro, não é verdade? Tem coisas, na verdade, ainda faltam algumas coisas a gente criar, mas eu acho que é sempre importante a gente criar separado. Empresas separadas que compõem o mesmo Sim. grupo, porque assim você traz outras pessoas para participar junto, a coisa cresce mais rápido, porque ela vai ter maior disponibilidade e o foco dela vai estar ali. O meu foco é buscar oportunidade, traçar as estratégias junto com os meus sócios e fazer o que a gente já tem e tocando de forma maestro. Não pode sair ali, não pode destoar. Todas têm que estar com a mesma cultura, com tudo igualzinho. Mas se você tem uma pessoa, sócios específicos para cada um, o foco dele é aquele. Então você sabe que ele vai entregar mais porque o foco dele está só ali. Então a gente começa a ter um desempenho maior. E a gente vê muito assim um hub de soluções, né? Então a gente analisa o mercado. O que precisa? BPO? Então, vamos abrir uma empresa de BPO, porque vai ser uma empresa separada, ela vai trabalhar, uma pessoa específica só naquilo ali. Ela vai ter que se aprofundar naquilo, a equipe e tudo mais, dentro da nossa cultura, dentro das especificações. E a gente vai acompanhando tudo, porque precisa ter muito acompanhamento, tem que ter muita estratégia, tem que ter muito controle, né? E atualizações constantes. A tecnologia favorece com que a gente tenha mais entrega e tenha tempo para que você possa ser consultivo. Porque se eu não invisto em tecnologia, eu tenho que fazer muita coisa manual, muita coisa de uma forma meio arcaica. Aí não sobra tempo, o meu colaborador vai ficar lançando. Aí vem outro, confere. Aí deu errado, confere de novo, não sabe se o cliente recebeu. Então, com ferramentas de tecnologia, a gente pode ganhar essa produtividade, porque busca as informações, a gente tem um outro sistema que confere, aí tem outra coisa que a gente vai lá e vai fazendo junto, vai orientando, mas ele ganha tempo. Quando ele ganha tempo, eu consigo colocar ele para fazer treinamento, eu consigo fazer ele até para ensinar. A gente tem a sala. Tem 3 salas de reuniões lá, então a gente pega a sala de reunião, hoje vai ter treinamento, onde um gestor vai aplicar algumas informações ali para a galera dele, ali do departamento, para que eles comecem a melhorar aquilo ali. Aí, olha, até aqui eu fui, entendeu? Ó, fulano precisa de um treinamento mais específico. Aí a gente vai lá, coloca o cara para treinar, porque a gente quer realmente que eles tenham tempo para pensar, para estudar e pensar em soluções para mandar para o cliente. Porque o consultivo é aquele cara que vai sair na frente, que o Sevilha falou o Sevilha eu entrevistei lá no podcast lá da ACE, foi uma delícia. Nossa, uma delícia, ele é maravilhoso. Aí ele falou assim, a gente tem 2 tipos de contador. Aquele que está trabalhando que nem um louco e toca o telefone, aí marcou isso para mim, porque teve uma época que eu era assim. E aí toca o telefone e fala, ai não é possível, o cara quer falar comigo. Alguém atende aí, porque não dá, eu não posso, vai me atrasar aqui, eu tô no meio de uma entrega de declaração e se eu fizer errado? Aí você acha ruim porque o cara te ligou. Aí tem aquele outro contador que ele tá lá e toca o telefone, é o cliente, ele fica felizaço, ele quer atender, ele quer explicar, e ele atende o cara, e o cara do outro lado, o cliente, fica mega feliz porque a dúvida que ele tinha, ele falou com alguém que resolveu o problema dele. Que necessariamente não precisa eu, que sou a dona da empresa, e não precisa ser meu outro sócio, nem outro, mas pode ser nós, ou pode ser o gerente, ou pode ser o gestor de algum departamento, o analista. O importante é que ele tenha a dúvida dele sanada de forma rápida, tranquila e segura.
Porque a pessoa também tem que passar a segurança. Então, quando ele faz isso, você começa a ser consultivo. E aí, eu acho que quando ele falou, isso marcou em mim, porque eu falei assim, olha, é verdade, por quê? Tinha uma época, assim, porque eu tava sempre fazendo muita coisa, eu ficava, como é que eu paro? Lembra que eu falei, eu era todos os departamentos, né? Então, hoje, quando você começa a ter uma equipe que dá para confiar, que você vai soltando, vai capacitando cada vez mais, tal, você tem tempo para você atender o cliente, para você estudar, para você estar em evento, para você estar em podcast, Sem para atrapalhar fazer a sua uma série de operação. coisas, porque tá funcionando. Se Tá alguém quiser funcionando. falar comigo, agora não consegue, mas quando terminar aqui eu vou retornar. Mas ele não vai ficar sem atendimento, porque ele sabe que tem um monte de pessoas que ele pode ligar e vai sanar a dúvida dele, e às vezes até muito melhor do que eu. Entendeu? Então, acho que esse é o pensamento. E lá atrás, lá se conversava muito nesse núcleo de contabilidade, que o contador ele tinha que sair da mesa, de trás da mesa. Ele tinha que olhar do alto a empresa. Porque a gente não tem, deixou de ter escritório de contabilidade há muitos anos. A gente tem uma empresa contábil. Sim. E essa empresa faz com que a gente se capacite como empresário cada vez mais, e aí a gente seja empreendedor para outros nichos, para outras coisas, né? Então, eu acho que isso é muito importante você ter esse olhar. Então, o empresário, ele tem que tomar o lugar dele de empresário. Ele não pode achar que eu não sou empresário, eu tenho um escritório de contabilidade, eu sou o contador. Ele é o contador, mas se ele tem uma empresa, ele é um empresário. Então, ele não pode esquecer que o viés mais forte dele é gerir a empresa dele. Coisa que a gente tenta passar isso para o nosso cliente, mas será que a gente faz a nossa lição de casa? Então, fica aí, ó, para você, contador que está acompanhando a gente, contador ou contadora, tem que sair de trás da mesa, tem que olhar do alto, você tem que entender o seu negócio e ver aonde você pode melhorar para que ele cresça junto com seus clientes, porque senão o seu cliente vai perceber que você está parado e ele quer crescer. Então ele vai buscar outros parceiros, outras empresas contábeis que dê essa segurança para ele. Fala galera, curtiu esse corte? Olha só, então se inscreve nesse canal aqui, dá o like no vídeo e fique por dentro. Afinal de contas nós trazemos vários convidados que podem trazer muitos insights para você. Canal do podcast Além da Conta, o melhor podcast do mercado contábil.